Olá, minhas queridas. Mais uma vez estamos aqui junto com o coração de vocês. Nosso programa Mulheres de Atitude, e espero que vá falar ao seu coração. Passe esse link para várias amigas, para que esses momentos agradáveis na presença do Senhor chegue para mais mulheres. Amém. Abre o seu coração nesse momento. Deixa o Espírito Santo falar com você. Certamente Deus tem algo específico para falar ao seu coração através desse culto. Não há lugar melhor do que quando estamos na presença de Deus, quando nos colocamos disponíveis a ouvir a voz dEle e deixar que a paz que excede todo entendimento te leve a descansar nos braços do teu Pai. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé. Como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar, não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só nesse lugar o medo perde a vez, sim, e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé. Como eles conseguiram. E a resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz.
festa é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. O que o nosso Deus faz é perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é nos braços dele, é nesse lugar, é na presença dele que você pode descansar. Então descansa, porque você está segura nos braços do teu Pai. Do Pai que te acalenta, do Pai que é o teu refúgio, daquele que tem um abraço verdadeiro para te dar, que tem a palavra certa para te dar na hora certa. Descansa no Senhor. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Sim, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio sim, recai em tua graça. Sim, Senhor, recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, sim, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste sim, me lembraste de tuas promessas.
eu vou, me rendo a ti. Diz pra ele sim, que para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Aleluia. É tão bom louvar ao Senhor. É nesse momento que a gente se conecta com Ele. E hoje nós vamos meditar numa passagem muito conhecida do Antigo Testamento, onde depois de Salomão ter orado a Deus e apresentado o templo, Deus veio falar com Salomão. Em segundo livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 14, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se cumprirmos as condições que estão estabelecidas, então Deus cumprirá as promessas. Isso é muito forte para as nossas vidas. Se e então são duas palavras que se conectam para que nós possamos receber as nossas bênçãos. O que Deus significa para nós depende do que estamos dispostos a significar para Ele. Ele tem o seu olhar fixo em nossas vidas. Ele é um Deus relacional, individual e coletivo. Mas Ele olha para cada uma de nós de uma maneira muito especial. Quando eu ou você ora, você fala com o Pai. Mas quando você lê a sua palavra, quem está falando com você é o próprio Pai, através do Espírito Santo. Muitas vezes alguém fala assim para mim: meu Deus, toda noite eu acordo, parece que eu tenho que levantar para falar com Deus. Sim, você pode levantar e orar para falar com Deus, mas muitas vezes é Deus que quer falar com você. Você já pensou nisso? Você acorda e vai lá e começa a falar com Deus. Será que você não precisa estar no silêncio para aprender a ouvir a voz do Senhor? E você pode dizer: mas como eu faço isso? Você pega a sua Bíblia, que é o manual do ser humano, e vai ler. Leia aonde? Aonde você está lendo constantemente. Porque o nosso pastor Josué uma vez falou: uma vírgula pode falar com você através da palavra do Senhor. Quando a gente olha muitas palavras que Deus tem deixado para nós, Ele diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Você tem que chegar e Ele chegará até você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Você precisa fazer a sua parte. Deus está esperando. Não fostes vós que escolhestes a mim, Ele diz, mas eu escolhi a vós. Para quê? Para que você vá, dê fruto, o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedides ao Pai no nome dEle. Você veja que Deus, Ele quer uma oração para Ele. No nome de quem? De Jesus. Por isso, nós podemos conversar com Jesus, podemos conversar com o Espírito Santo. Mas quando você lê a palavra, você se prepara para saber orar também. Então, antes da oração, nós devemos meditar também na palavra. A palavra nos prepara para orar segundo a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele faz segundo a vontade dEle. Então, quando você está orando a palavra, essa oração com certeza tem respostas. Porque você está orando segundo a vontade de Deus. Quando Deus olha para cada uma de nós,
se é que você já tem um compromisso de estar diante do Senhor através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não vê a gente, Ele não vê o nosso pecado, Ele olha para nós e vê Jesus. Quanto de Jesus você está mostrando, não só para Deus, mas para as pessoas ao seu redor? Eles têm que enxergar Jesus em nós. Através do quê? Através das nossas atitudes. Porque às vezes a gente até consegue fazer uma personificação de um personagem. Mas quando nós somos confrontados, como é que nós reagimos? É nesse momento que o fruto do Espírito em nós vai revelar quem nós somos. Você sabe que teve uma pesquisa muito interessante e eles fizeram uma pesquisa entre surdos e mudos, e você sabe que muitas pessoas surdas, elas não falam não porque são mudas, elas não falam porque não ouvem, então não conseguem transmitir, fazem só alguns sons. Então essa capacidade que depende muito da capacidade de ouvir é a perda de audição que impede crianças de falar. E você vê, a criança nasce aonde ela estiver, no idioma em que ela ouvir, ela vai falar. E às vezes ela fala em inglês em algum lugar, e quando ela vem para o Brasil vai falar em português, fala com sotaque. E vice-versa, não é legal isso? Porque ela estava num HD zerado, mas ela foi ouvindo, ela foi aprendendo a palavra. Isso é verdade num sentido mais amplo. Como ouvimos, assim nós falamos. As coisas que você ouve, você fala. Inclusive na entonação e no timbre que você ouve. Quanto que de Deus você está ouvindo? Como você ouve Deus falar com você? É claro que nós podemos ouvir Deus falar através de louvores, como foi cantado aqui pelas meninas, é maravilhoso. A gente se entrega naquele momento, porque Deus habita no meio dos louvores. Você sente a presença. Deus pode falar através de uma circunstância, mas Ele fala através da sua palavra. Então, quando você oferece uma oração, só porque você já ouviu muita gente orar, e você copia aquela oração, que na verdade às vezes passa a ser até uma reza, algo repetitivo, sem muito sentimento, qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer sabedoria humana pode fazer. Mas para orar no e pelo Espírito, nele, em você, aí você precisa falar e vai dizer palavras que alcançam os corações das pessoas. Deus, Ele afeta e influencia você na sua vida como um todo. Por quê? Porque nós precisamos caminhar com Ele. Ele nos dirige, nos orienta e nos leva a um mundo invisível para que você possa trazer o reino para a terra. Quando nós oramos o Pai Nosso, faça a tua vontade aqui na terra, como é feito lá no céu. Como que é feito lá no céu? Você se conecta a Deus. Você se conecta a Ele e você vai sentir o reino lá no céu, dentro do seu coração. É dessa maneira que você traz o reino aqui. Então a capacidade de ouvir a voz de Deus é muito gratificante. Mas será que é assim só para algumas pessoas? Não. Quanto mais sede você tem, quanto mais você pedir, mais você buscar, Ele vai lhe entregar de uma maneira especial. Eu sempre falo que a primeira vez, fazia 3 meses que eu tinha conhecido ao Senhor, e eu ouvi a voz de Deus audível. E quantas vezes eu já contei essa experiência de que Ele falou para mim que não era eu que era buscadora de Deus, porque eu achava que eu era buscadora de Deus. Não é Ele que me buscava. Então é Ele que escolhe a gente, mas você tem que dar a sua parte. O ser, e então, se você ouvir, você vai responder à resposta do Senhor. Nós sabemos que Ele nos ensina através da sua palavra, e é muito lindo que eu tenho sempre pedido: Senhor, eu quero ouvir mais a sua voz, eu quero ouvir mais a sua voz.
Às vezes eu não ouço a voz, mas tenho insights. Que nem, por exemplo, outro dia um casal marcou um gabinete para falar comigo. E eles vieram para receber uma palavra do Senhor. E assim que eles entraram e sentaram na minha frente, eu vi uma placa escrita na cabeça deles. Eu falei, o que é Campinas? Eles começaram a chorar, porque eles vieram perguntar para mim se eu abençoava eles de saírem daqui da igreja para ir para Campinas, porque eles estavam sentindo no coração. Não ouvi Deus falar, mas eu vi a placa. É sempre que acontece? Não, bem que eu gostaria, sabe? Para dar assim aquelas coisas e vai, cara, que coisa maravilhosa. Essa semana passada mesmo eu ouvi Deus falar 2 vezes para mim uma coisa e já percebi que está sendo confirmado. Ainda não posso falar. Outra vez eu conto. Mas foi de novo audível. Eu estava em reunião lá com os pastores. O pastor ia dar o início na oração para finalizar e eu ouvi a frase. Ainda eu fiz assim, hã? E ele repetiu. É maravilhoso ouvir a voz de Deus. A gente fica embargada com um nó na garganta, porque dá vontade de gritar, dá vontade de pular, exatamente como a gente canta. Dá vontade de pular, dá vontade de gritar, sabe aquela música assim, que às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, ela está sempre feliz. Mas ninguém sabe como a gente está por dentro, mas a alegria do Senhor com Ele é a nossa força. Quando nós estamos debilitadas, quando nós estamos sentindo algo que não faz parte da nossa vida, a gente precisa ouvir a voz do Senhor. Isaías 54, olha que versículo mais maravilhoso. Diz, o soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta o meu ouvido, para que eu escute como alguém que é ensinado. Você tem deixado seus ouvidos para o Espírito Santo ensinar você como é que você tem que caminhar o seu dia, como é que você tem que fazer todas as coisas, convidar o Senhor para fazer junto com você as coisas que você tem sonhado, porque se você ler a palavra, colocar no seu coração a palavra, você começa a sonhar os sonhos de Deus, e quando você orar, é tudo isso que vai acontecer. Os santos do Antigo Testamento, eles entendiam bem essa ligação entre a palavra de Deus e o que eles deveriam proferir ou fazer uma oração. Se a palavra de Deus era uma promessa, Deus prometeu, eles contavam com aquela promessa. Se Deus falou, vai acontecer. Nós vimos Ezequiel 37 dizendo assim para ele, profetiza conforme eu te falei. E ele diz, eu profetizei conforme a ordem recebida. Ossos, levantem. Você acha que ele tinha poder para aquilo? Não, ele tinha a confiança de falar aquilo que ele ouviu. Coloque ossos, coloque carne, e foram acontecendo e saiu um exército que ainda estava parecendo um zumbi, mas Deus vem e dá o sopro de vida para todo aquele que crê na sua palavra. Muitas frases são do tipo dessas que a gente ouve. Faze como tu disseste, o profeta fala. Por quê? Porque ele ouviu Deus falar, então ele vai falar. E Senhor, faze como o Senhor disse. Por quê? Porque ele crê na palavra do Senhor. Quanto que nós temos crido nessa palavra? Porque tu, ó Senhor, assim o disseste. Por isso que eu falei. Crie. Por isso falei. Olhei lá para frente e vi maravilhas. É para lá que eu vou. Conforme a tua palavra, Senhor, faze acontecer as coisas aqui. Expressões como essas mostram que Deus falava em promessas. Era a raiz e a vida daquilo que os santos do Antigo Testamento, os profetas,
os patriarcas falavam em função daquilo que ouvia. Mas quanto que você tem ouvido a palavra do Senhor? Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Às vezes eu leio em voz alta e ainda coloco no celular para eu ouvindo a leitura, para ficar mais... Eu quero ouvir Deus falar de uma tal maneira que eu entenda, não só na minha mente, mas no meu coração. Gênesis 12:4, Deus fala para Abrão: sai da sua terra e para a tua parentela. Partiu, pois, Abrão, como lhe tinha ordenado o Senhor. O Senhor mandou, eu vou obedecer. A verdade deles era de comunhão com Deus. Intercâmbio entre palavra e pensamento. O que Deus falava, eles ouviam e obedeciam. Eu sei que às vezes é difícil obedecer. Teve uma vez, eu estava atravessando a Avenida das Américas. E uma pessoa perguntou assim para mim, assim que eu atravessei: que horas são? E eu falei: 9 horas. E eu continuei caminhando. Eu ia fazer uma caminhada na praia. E Deus falou assim para mim: volta e fala de mim para aquela jovem. Eu fiquei barganhando com Deus. Falei: Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu já andei um pouco, estou longe. Eu vou até a praia, na volta, eu passo, falo, já eu vou estar na direção dela. E Deus na hora me falou: e se a hora que você voltar ela não estiver viva? Ela estava num canteiro ali. Tanto já tinha andado muito, que quando eu voltei era 9h15. Quer dizer, eu falei 9 horas, já tinha dado 15 minutos entre ir e voltar até ela. E assim que eu estive com ela, eu falei: você crê que Deus mandou eu vir falar com você porque Ele te ama? Ela já começou a chorar. E Deus estava ali preparando aquela menina. E eu falei: você conhece ao Senhor Jesus? E ela falou que sim. Eu orei por ela, perguntei se ela queria entregar a sua vida. Ela fez que sim. Naquele mesmo instante, um carro desgovernado subiu na calçada onde nós estávamos. E eu puxei e caímos as duas fora na pista, porque o carro passou por cima. Eu com certeza iria ter o maior desgosto na minha vida se eu tivesse ido e voltado e não ter feito o que Deus mandou. Isso é maravilhoso? É, mas não precisa passar só esses apertos para a gente aprender. Quando você ouvir Deus falar, cumpra, porque Ele é fiel à palavra dEle. Você não precisa falar a sua, é a dEle que você fala. Os seus pensamentos são pequenos, mas os dEle são maiores. Os caminhos que nós queremos trilhar são medíocres, mas os caminhos do Senhor são maiores, são muito profundos. A nossa pequenez não consegue entender o que Deus pretende de cada uma de nós. Mas se você está ouvindo essa palavra, é você mesmo que Deus quer usar. É você que vai ouvir essa ministração e vai obedecer o que a palavra de Deus diz. O que eles falavam, Deus ouvia e fazia. Por quê? Porque eles ouviram primeiro Deus. Estavam em comunhão com Deus, depois iam profetizar, iam falar. Para que eu estivesse aqui, ou para que todas as pastoras e pastores que se preparam para falar as palavras, nós primeiro precisamos estar com o Senhor. Orar, receber dEle e pedir: Senhor, fala comigo. Fala comigo, senão eu não vou ter o que falar. Aquele louvor ontem que no domingo nós ouvimos, se o Senhor não estiver com a gente, eu não sei o que a gente faz, nada. Nem sei cantar, né? Mas é muito lindo. E hoje não pode ser diferente. Se antigamente os pastores, os profetas falavam as palavras que hoje Jesus Cristo deixou para nós, porque Ele também zela em cumprir a nosso favor. Tiago 5:13-16 diz assim: se entre vós há alguém sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz,
cante louvores com ele. Tem alguém que está doente, vá lá e mande chamar presbíteros para que a igreja ore ungindo com óleo no nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aí você pode perguntar, nossa pastora, mas para todo mundo que a senhora ora que estava doente, sarou? Não, mas eu faço. Eu faço. Orei muito pelo meu marido, orei pela Suzy, que partiu, orei ontem pela Laura, que é uma criança que está no hospital. Mas o que nos impede de interceder? Medo? De falar a palavra e não cumprir? O Senhor zela pelo cumprimento da sua palavra. Medo de que a gente esteja falando e seja da nossa cabeça? Se você estiver falando só o que você pensa e o que o seu coração sente, talvez. Mas se você estiver falando a palavra do Senhor, Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Nós não podemos falar o que nós sentimos no coração, porque o nosso coração é enganoso. O que Ele pede é tão somente que nós nos entreguemos inteiramente em relação à sua palavra. Noé ouviu Deus falar, faça uma arca. E ele fez. Foi ridicularizado, deve ter falado, esse velhinho é louco. Mas no momento certo ele salvou a sua família. Aliás, salvou a humanidade, né? Porque depois a partir dele nós estamos aqui. Mas João capítulo 15, verso 7, palavras de Jesus. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhe será feito. Meu Deus! Mas tem uma condição, se você permanecer nele, em Cristo, as palavras dele permanecerem em você, então você vai poder pedir o que você quiser. Mas sabe por que eles têm esse compromisso de falar que ele vai fazer? E aí você vai falar, mas não foi segundo a vontade de Deus, por isso que não aconteceu? Não, não é isso não. Ele cumpre a palavra dele. Nós é que precisamos cumprir a nossa parte. A condição é simples e clara. Se permanecer em mim. E o que é permanecer em Cristo? É vir aos cultos no domingo? Participar de uma célula? Trabalhar ali na recepção? Não. É intimidade com o céu. É trazer o reino que está lá no céu, aqui para a terra, pela sua vida. Permanecer em Cristo é se aliançar à palavra do Senhor. Meditar diariamente, mesmo quando você não deseja. Buscar ao Senhor diariamente. Não é uma vez ou outra, é todos os instantes. Fazer tudo aquilo que o Senhor tem colocado como sonho na sua vida, que sejam os sonhos dele. Porque tudo que vem dele é bom, é perfeito e é agradável. Nós precisamos nos conectar ao Pai, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nossas vidas, que é o poder do Espírito Santo. Então a sua oração tem que ser a Deus, no nome de Jesus, e ela, como a palavra de Deus diz que ninguém sabe orar como convém, o Espírito Santo arruma essa oração e vai até ao Pai, e Ele fará acontecer
tudo aquilo que nós necessitamos. Mas aí eu quero até perguntar para você: você está permanecendo em Cristo, mas você já é de Cristo? Você entende o que Cristo fez para você? Ele era Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele se esvaziou de si mesmo e veio ao mundo para participar de tudo aquilo que nós participamos aqui. Ele teve fome, sede, dor. Ele foi traído, ele foi esmagado, ele foi surrado. Ele suou sangue, que é a maior dor que uma pessoa pode sentir. E ele fez isso porque ele ele sentiu a ausência de Deus, que é a maior dor que todo ser humano que morrer sem Jesus vai sentir. Uma ausência que dói eternamente. E você precisa entregar o seu coração para o comando do Senhor. Você quer fazer isso hoje? Hoje é o dia. Hoje é a hora, é agora. Não deixe para depois. Eu quero fazer uma oração e espero que você repita comigo. Todas as vezes que a gente faz isso, o Espírito Santo está nos conduzindo. E eu peço ao Espírito Santo que te convença do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é não confessar Jesus. Feche seus olhos e fale assim no seu coração: Senhor Jesus, eu entendi que o Senhor morreu por mim. Então agora eu peço a Deus Pai que o Senhor mande o teu Espírito Santo morar em mim, para que eu aprenda a permanecer em Cristo para a glória do seu nome. Eu não sei viver sozinho. Sem ti nada sou. Eu quero e preciso da tua presença. Por isso eu oro em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu quero que você poste até algo no Ministério da Preciosa Oficial e fale: olha, eu aceitei Jesus ouvindo uma pregação e eu quero ser cuidada. E nós teremos o maior prazer de cuidar de você, porque você é especial para Deus. Então você é especial para nós também. Espero que Deus tenha tocado no seu coração. Que essa palavra fique dentro do teu coração. Mas o entendimento faz com que você se posicione em viver uma vida que resplandeça a glória do Senhor Jesus. Até a próxima. Esperamos você, porque nós amamos a tua presença junto conosco, com esse Deus maravilhoso. Beijo grande. Me lembrastes de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser